Você trabalha com um atendimento ao público pessoalmente ou através das redes sociais? Você vende o seu produto ou entrega o seu serviço através da sua imagem? Então essa live aqui é para você. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Imagem e carreira, o que você anda comunicando na sua vida profissional. Muito prazer, eu sou Renata Guzmão, sou coach de carreiras, especialista em desenvolvimento de líderes e equipes corporativas. Tenho aqui o objetivo e a missão de te dar suporte, apoio, conteúdo, direcionamento para te ajudar a ter mais desempenho, a ter mais destaque, a ter mais resultado na sua vida profissional. Seja você um empreendedor, seja você profissional liberal, seja você profissional público, seja você CLT, então você vai encontrar aqui no meu Instagram, hoje nós estamos ao vivo no Instagram, mas também nas minhas redes sociais, nos meus canais, eu tenho um podcast no Spotify, tenho também um canal no YouTube, onde eu compartilho muitas aulas, muito conteúdo e muitas lives também com você a respeito de assuntos diversos. A gente fala de transição de carreira, a gente fala de network, fala de ferramentas de coaching, enfim, tudo que é necessário para você se desenvolver na sua vida profissional. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre sua imagem. E eu não vou estar aqui sozinha, não. Eu convidei uma pessoa especialista em imagem, ele é fotógrafo, ele é meu parceiro lá de BNI, do grupo de network que eu participo, e assim, né, já sendo cliente dele, já fazendo algumas reuniões com ele, a gente identifica que ele tem muito conteúdo para trazer para a gente nesse sentido. Aliás, né, gente, o que me surpreendeu da última vez que eu conversei com ele foi que o trabalho que ele faz ao atender uma pessoa para fotografar, e aliás o foco dele são fotos profissionais, ele faz, não vai lá só e tira a foto da pessoa, mas ele faz todo um trabalho de investigar a vida da pessoa, de investigar o que ela quer passar, qual que é a missão dela, qual que é o propósito dela ali na carreira dela. Então, isso me chamou muita atenção. Eu falei, não, que isso, né? Nós precisamos trazer essa pessoa para agregar assunto, para agregar conhecimento aqui para gente ter um bom serviço. Então, né, aí entregar o nosso trabalho. Tô vendo aqui que ele não entrou ainda, deixa eu chamar ele aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, chamar aqui nos bastidores. Já convidei aqui o Cristiano para entrar. Ô, meu querido, boa noite, chegou! Boa noite, Renato, tudo bem? Tudo bem, tava aqui, ó, já aqui antecipando com o pessoal que está aqui presente, falando um pouquinho da importância da nossa imagem, né, meu querido? Aliás, gente, agora que o Cristiano chegou, deixa eu falar para vocês aí, ó, uma coisa muito importante. O Cristiano, ele ocupa a cadeira de fotografia, me corrija, no BNI Connection, que é um BNI parceiro, um grupo parceiro do grupo de network que eu participo. E o Cristiano, ele se descreve da seguinte forma, gente. Ele diz assim, ó: meu trabalho é construir uma imagem que conte sua história e demonstre tudo aquilo que sua empresa deseja transmitir através de técnicas de postura e linguagem corporal. O seu retrato é o seu cartão de visitas e deve ser valorizado. Meu querido, me conta como que você chegou nessa jornada aí de ajudar o outro a contar a sua história através da imagem. Me conta aí um pouquinho. Bom, hoje, como fotógrafo, já são profissionalmente desde 2015, né, voltado ao mercado corporativo, então já fiz um pouquinho de tudo, né? Já fotografei muitas pessoas, antigamente desde noivas, até debutantes, até o mercado infantil. Mas o que me mudou muito foi justamente o que você me citou, que foi ter participado desse grupo de parceria, de suporte, que é o BNI. Então, nos últimos 6 anos, Renata, eu venho trabalhando justamente com essa parte de comunicação, trabalhando com empresários, e é uma coisa muito importante essa jornada, né, de contar histórias
de estar com as pessoas. E isso foi me instigando sempre a querer me comunicar cada vez melhor, né? Como que as pessoas se comunicam, como que esses empresários se comunicam, e essa busca, né, esse estudo constante foi me tornando uma pessoa cada vez mais curiosa sobre o ser humano, tanto que hoje eu brinco que eu faço mais coisas sobre comportamento e pessoas do que propriamente fotografia, E eu que é um pouco também do seu trabalho. Não, e foi por isso que a gente se conectou, né? E eu super interessei aqui da gente conversar a respeito disso. Ó, tem gente do BNI aqui nos assistindo, né, meus convidados, seus convidados, pessoal em conexão, né? Gente, se tiver já alguma dúvida em relação a isso, né? A imagem e carreira, já pode colocar aqui nos comentários que nós estamos aqui então para responder isso, em especial meu convidado, viu, gente, que é especialista nesse assunto. Desde a primeira vez, Cristiano, que eu fui no BNI, aliás, o seu grupo foi o segundo grupo que eu participei. E aí, mesmo sem te conhecer, as pessoas vinham falar assim: olha, o Cristiano fala pra gente que é muito importante a parte de visualização. Ele dá dicas pra gente de como sair bem na foto, literalmente, né? E afinal de contas, a gente trabalha muito, né, com rede social, com imagem. E é o que eu estava falando, né? A gente pode até mudar a nossa impressão de algumas pessoas ao longo do tempo, mas a primeira impressão é a que fica, né? Então é muito importante. E, Cristiano, levando em consideração isso, me diz o seguinte: por que você acha que as pessoas ignoram o poder da sua imagem profissional? Bom, primeiramente, Renata, a gente tem uma tendência nossa a nos pensar como profissionais, ao mesmo tempo que nós nos supervalorizamos, né? A gente acaba, por esse motivo, acabando ignorando a consequência da nossa própria imagem, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós temos confiança no nosso trabalho, nós acreditamos muito no que fazemos. Então a gente tem essa tendência de pensar que, bom, se somos bons profissionais, cuidar da aparência é secundário. Minha vida, eu já sou bom profissional, as pessoas que me contrataram viram o meu bom serviço. Então minha vida pessoal não interessa. Então não tem problema, já provei o meu valor. Isso vem do conceito principalmente moderno de que as redes sociais te trazem essa visibilidade constante. No entanto, Renata, a gente sabe que a gente não consegue estar presente na vida de tantas pessoas realmente o tempo todo, né? Por mais que você tenha milhares de amigos, quais aqueles amigos que estão presentes na nossa vida, né? Dentro do próprio grupo, né? Dentro do próprio BNI, a gente sabe que a gente tem com encontros semanais, mas que aquela quantidade de pessoas que realmente estão presentes na nossa vida são menores. Então as pessoas têm essa tendência de acreditar que todo mundo já sabe o que eu faço, todo mundo já sabe da minha competência, só que isso a gente sabe que não é verdade, né? Nós nos deparamos diariamente com profissionais, excelentes profissionais, que a gente vê que não tem essa consistência na comunicação. Isso também se deve a uma dificuldade que nós temos de nos desapegar das coisas que nos fazem felizes, né? Enquanto profissionais, nós temos uma obrigação de transmitir com a nossa imagem uma mensagem. A nossa imagem ela tem várias facetas, né? Ela sempre vai comunicar. Então, o ser humano, ele desde que a humanidade é a humanidade como nós conhecemos, ele conta histórias através de imagens. Então toda imagem ela comunica algo, só que sempre quando nós pensamos em comunicação, ela pode ser uma coisa passiva ou uma coisa ativa. Então os profissionais, eles têm essa obrigação de ser ativos na sua comunicação. As pessoas ignoram isso por causa que não entendem muito essa consequência. Eu mostro uma foto em que eu estou feliz. Então, por exemplo, Renata, eu estou ali com a minha família, estou num país, num passeio, estou muito feliz naquele momento. Qual que é a minha tendência? A tendência é que eu faça uma imagem ali com os meus filhos e poste ela. E isso é muito saudável. Só que as pessoas acabam se empolgando. Então ela posta essa imagem, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo ela acaba botando num perfil profissional, por exemplo. E o seu cliente, principalmente aquele que te viu pela primeira vez, ele não entende muito, né, o motivo de você estar feliz ali. E ele acaba tendo uma comunicação prejudicada, porque ele busca por um profissional, ele busca por uma pessoa que está para resolver a dor, que
que ele sente naquele momento. Na verdade, ele encontra uma pessoa passeando num parque, ele encontra uma pessoa em um casamento. A brincadeira que eu sempre faço é com o dentista, né, Neto? Então, você tá com uma dor de dente, você vai no dentista, você já não tá nem conseguindo comer direito, nem falar direito, você chega pro dentista, doutor, por favor, gostaria de saber como é que tá a sua esposa, como é que está a sua filha, que tempo bonito que está hoje, né, doutor? Não, ninguém faz isso, né? Você chega, pelo amor de Deus, doutor, resolve o problema do meu dente. Então, é um exagero, é claro, mas no nosso dia a dia, a nossa. O Edson disse aqui, opa, dentista aqui. Mas no nosso dia a dia, é isso que acontece. Então, quando eu busco uma pessoa que vai resolver uma dor do meu negócio, eu quero que essa pessoa me passe credibilidade instantaneamente, ainda mais hoje, né, que a nossa comunicação é cada vez mais volátil, mais instantânea. Então, eu procuro a Renata porque eu preciso treinar minha equipe. Eu estou com deficiência no meu processo, eu preciso que a minha equipe seja treinada, seja motivada, que ela eleve de patamar. E eu vejo a Renata, de repente, eu encontro lá, não é o seu caso, mas eu chego lá e tá uma foto de biquíni, ou tá numa foto num casamento com uma champanhe na mão, eu falo, será que essa profissional vai ser confiável? E ao mesmo tempo, eu recebo várias referências de profissionais que estão bem apresentados, que eu consigo identificar que é uma coaching que vai me ajudar. Você acha que eu vou contratar quem? Então a gente ignora porque é natural do ser humano buscar a felicidade, né? A gente faz as coisas pela nossa própria felicidade, né? Mesmo quando estamos ajudando outras pessoas, nós buscamos isso. Então é uma tendência a gente colocar na frente as coisas que nos fazem feliz, aquilo que nos motiva. No entanto, isso sem contexto para o nosso cliente é prejudicial. Nós temos, como profissionais, a obrigação de ser ativos na nossa comunicação. Isso, que legal, muito interessante, porque hoje em dia, né, é aquela velha história, a gente tenta se conectar com o nosso cliente de várias formas, né? E as redes sociais, com essa questão do algoritmo, do engajamento, muitas vezes pode nos levar por um caminho que não é, né, o caminho mais profissional. Então, assim, eu confesso para você, né, que na minha cabeça eu briguei, né, com isso por muito tempo, né? Você usou até meu exemplo aí e isso vem bem a calhar. Então, eu briguei comigo, briguei com isso por muito tempo. Então, hoje, por exemplo, qual que é a solução, né, que eu encontro? Principalmente, né? E aí existem opiniões e opiniões, mas o meu trabalho, por exemplo, como você citou, eu atendo, né? Eu faço o B2B, né? Eu atendo empresas na sua grande maioria das vezes, mundo corporativo. E vim do mundo corporativo, eu trabalhei, eu contratei, eu fui do mundo corporativo e contratei profissionais, fornecedores. E sei que o mundo corporativo, ele exige uma comunicação mais formal, mais discreta, mais profissionalizada. Eu não me importo realmente, né, do que a pessoa faz fora da vida dela, né? Assim, se ela vai no casamento, se ela não vai, isso não me importa. Eu realmente me importo com o trabalho que ela faz. É muito importante a gente se conectar com a pessoa. Então, por exemplo, eu olho você, eu vi esses dias uma foto sua, né? Filhos, digamos assim, viagem, natureza. Poxa vida, eu me conecto com isso. Então, assim, relacionado a valores, né? Isso é muito importante. Então, eventual que você tenha que dizer assim, né? Olha, eu tenho uma vida e a minha vida dá resultados daquilo que eu tô entregando para você, né? E essa linha é muito, muito delicada. Então, embora, né, eu faça aí essa conexão e eu acho importante, né, a gente demonstrar isso, mas com muito equilíbrio. Eu, por exemplo, eu criei um perfil pessoal. Eu tenho um perfil pessoal fechado, até porque eu gosto muito de foto, né? Gosto muito de foto e não quero ali. Lá eu não fico preocupada, não, sabe? Com o algoritmo, com tudo, né? Então, o que que eu faço? Eu coloco lá até para ser o meu álbum de foto, de fotografia, de registro, mas no meu pessoal, onde eu tenho clientes, isso é muito importante, né? E olha, Cristiano, tô aí, ó, então, que a galera tá participando, ó, a Luana. Lu, um beijo. Que legal ter você por aqui, viu? A Lu super ativa nas redes sociais. Usa, e eu acho que é o caso de muita gente, né? E usa
95% do tempo das redes sociais dela com a própria imagem dela. E, por exemplo, né, um personal trainer, ele vende, vamos falar, né, o corpo dele, né, Cristiano? Vende o corpo mesmo, porque eu, como mulher, lógico que eu vou querer seguir uma personal que tenha resultados, né, físicos que eu gostaria de ter. E neste caso, né, Cristiano, qual Uhum. que é, por exemplo, um cuidado de alguém que vende imagem corporal, facial, né? Você deve ter já atendido ao cliente, Uhum. né? Que você diz aí, né, nesse sentido? Excelente pergunta, Renata. E é importante que as pessoas entendam que não tem certo e errado, né? Não existe certo e errado. O mais importante, na verdade, quando a gente pensa em comunicação, em imagem, é entender os seus objetivos e os seus porquês. Então, existe, ela até realmente existe uma linha muito tênue, como a Luanda colocou, entre aquilo que você quer mostrar e aquilo que você tem que tomar um certo cuidado na comunicação. E aí é nessa linha que às vezes alguns profissionais eles se equivocam, né? Então, é óbvio que uma personal trainer não vai ficar andando de blazer por aí, não faz sentido algum, né? Ela precisa mostrar o trabalho dela. Só que qual é o perfil, né? Qual é o público que você atende? Então, esse personal, ele atende um público mais jovem, uma maneira de se vestir, ele atende um público mais velho. Então, o público mais jovem, ele vai buscar o quê? Talvez um corpo mais sarado. Um público mais velho, ele já vai querer uma qualidade de vida. Lógico, todos buscamos pela qualidade de vida, mas são propostas diferentes. Então, a gente vai se adequando a nossa comunicação a isso, né? É extremamente importante. É uma linha, é difícil mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que mostrar às pessoas que nós somos seres humanos, a questão é em que momento nós vamos fazer isso, onde nós vamos fazer isso. A dica que eu sempre dou, Renata, pensa assim, você, principalmente na sua foto de perfil, aquele primeiro contato, como é que você atenderia o seu melhor cliente? Como você estaria vestido para atender o seu melhor cliente? Né? E a construção de relacionamento você vai fazendo ali no seu feed. Então, é possível sim, mas é importante saber os seus objetivos. Então, com quem eu quero conversar, qual é a faixa etária desse público, qual é o perfil desse público, porque isso pode ser usado a favor ou contra, né? É uma baita de uma ferramenta. Então, pessoas que falam assim, ah, Cristiano, eu quero atingir determinado público. Uma boa estratégia. Você faz algo realmente focado naquilo, vai ser um filtro natural. Você vai usar a sua imagem de maneira estratégica para filtrar essas pessoas. Mas como prestador de serviços, normalmente a gente quer nichar sim, mas atender dentro daquele público o maior número de pessoas. Então aí é onde a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Né? Eu já vi nutricionistas, são nutricionistas que trabalham com o público mais jovem. Então ela mesma já mostra a vida dela de cuidado com o corpo. Isso atrai essas pessoas. Ao mesmo tempo que talvez afaste um público mais conservador. E não tem nada de errado, né? São estratégias. O que é Exatamente. importante para o profissional entender? O que ele quer? As consequências, né? O que eu quero, qual será a minha estratégia e qual a consequência de cada ato. Né? Isso a gente não tem como fugir. Excelente, gente, excelente. É isso mesmo. Ó, tem galera de várias áreas aqui, ó, nos seguindo, conversando com a gente. O pessoal, quando fala aqui em Lai Sifu, é o pessoal do Kung Fu, viu? É um cumprimento que a gente tem Muito lá bom. dentro, pessoal lá do Nordeste entrando, ó, a galera da construção civil também trabalhando aqui com a gente, construtora Orça Obras. Muito boa noite a todos. Se tiver mais perguntas aqui, vamos aproveitar aqui o nosso especialista aqui em imagem. Cristiana, agora eu já estou entendendo por que que o pessoal veio tanto falar de você para mim quando, né, eu entrei lá, nem fazia parte ainda do BNU, o pessoal falou, Renata, a rede social passa muito a nossa imagem, né? E é verdade mesmo. Rede social, fotografia. Gente, o Cristiano, quem quiser já começa a seguir ele aqui, já pode até entrar no Instagram dele. Ele faz aí um trabalho de identificar mesmo, né, qual é o seu propósito através da imagem. Ele faz aí, né, a gente chama de um a um, né, mas é uma reunião que a gente faz, inclusive online, né, Cristiano, você faz, Isso. e ele mostra aí o portfólio dele de atividades e olha, vale muito a pena, muito interessante. Cristiano, além dessa preocupação em entender o nosso público, qual é o nosso objetivo, né? E eu entendo perfeitamente. Só fazendo um parênteses, hoje eu fui fazer um a um
com uma pessoa que ele tem o objetivo de atender pessoas que querem imóveis de alto padrão, né? Uhum. Imóveis de alto padrão numa região daqui de Londrina, que você deve saber qual que Sim. concentra, né? Imóveis de alto padrão. E ele, a gente está falando justamente disso, né? A maneira como ele se posiciona, por exemplo, ele fala: eu prefiro fazer menos imagem, mas as que eu faço com mais qualidade. O lugar onde ele está, o jeito que ele conversa, a roupa que ele veste, tem que conversar com esse público, né? Então, se eu tô com um público de alto padrão, a minha imagem tem que condizer com isso, né? Como você mesmo falou. E além dessa questão do objetivo de nichar o meu público, que eu achei bem interessante, existe mais alguma outra forma de utilizar a nossa imagem de maneira estratégica, Cristiano? O que você comentou agora mesmo, Renato, porque você vê, a gente tem que ter um entendimento não só do público, mas e de onde nós estamos. Então, por exemplo, Londrina, ela tem uma tendência a ser um mercado mais conservador. Aqui as pessoas observam mais, né? Já é do ser humano, né? Não é justo, na verdade, se a gente parar para pensar que a gente julga as pessoas pela aparência, mas é assim que funciona. Tem um estudo bem interessante que foi feito até que 82% das pessoas disseram que não julgam, né, pela aparência, não julgam pela capa. E nesse mesmo estudo foi dito que 70% delas falaram que deixaram de contratar alguém pela foto dentro do currículo. Quer dizer, a gente, se você pergunta, não, não julgo, não sou assim, não tenho preconceitos. Mas na hora de eu ir num restaurante, na hora de eu contratar um profissional, eu vou julgar assim, seja consciente, seja inconscientemente. E voltando ao assunto, a questão do local. Então, tem um público definido, a maneira como nós nos comunicamos em uma cidade não é a mesma que nós comunicamos em outros locais. Então, Londrina, por exemplo, tem um público mais conservador, ele é mais atento à maneira como você está vestido. São Paulo já tem uma dinâmica diferente. A vida é mais corrida, as pessoas já estão mais acostumadas com o negócio puro, né? Então, eu tenho um serviço para prestar, você tem uma necessidade e a gente troca. E eles se preocupam menos com isso. Não que não tenha impacto, mas o impacto é menor. Varia de cultura, varia de país. Então, uma das maneiras é essa. Né? E a outra é saber exatamente o que eu quero comunicar. Realmente fazer um estudo daquilo. O que eu tenho feito muito, Renata, né, a gente até conversou da última vez, foi focado muito na questão do propósito, né, porque vamos pegar o caso do seu amigo de corretor de imóveis. Então, corretor de imóveis, todos eles, né, se você pegar na mesma região, dentro da mesma cidade, eles vão acabar tendo o mesmo perfil, né, porque é uma necessidade comercial que eles têm. Mas o propósito de cada um pode ser diferente. Então, para muitos o propósito pode ser conquista, para alguns pode ser ver a felicidade de alguém conquistar um sonho que ele tem, para outros pode ser o processo de estar com essa pessoa enquanto realiza esse sonho. Então, cada um tem um propósito de vida diferente. E o que eu percebi durante os anos foi justamente isso, né? A gente, como profissional, gostaria de se posicionar, mas como você profissionalmente se posiciona se você não sabe muitas vezes nem por que você acorda pela manhã? Né? Muitas vezes, por que eu acordo pela manhã? Bom, para pagar boleto, porque eu gosto de fazer o que eu faço. E essa descoberta do seu porquê, do seu propósito, influencia diretamente na estratégia que você vai utilizar na hora de comunicar, inclusive, a sua imagem. Porque uma vez que você comunique o seu porquê para os seus clientes, para as pessoas que estão ao seu redor, você comunica naturalmente a maneira como você gostaria de ser tratado. A gente sempre fala vamos comunicar, tratar o cliente da maneira como eu gostaria de ser tratado, né? E a gente deveria pensar talvez na maneira como ele gostaria de ser tratado. Então essa troca de propósitos, né? Você falar do seu propósito, entender o propósito da pessoa com a qual você está se relacionando é muito importante. E a sua imagem é essencial. No começo você falava da questão da primeira impressão, e realmente, e eu digo mais, hoje a gente não tem nem 7 segundos mais nas redes sociais, você tem milésimos de segundo, até que a pessoa pegue e dê o arraste para cima, como o pessoal diz muito hoje. Então, estrategicamente, a gente tem que estar muito antenado a isso. Né?
como que eu comunico, qual é o perfil desse público, o que que eu vou fazer para chamar a atenção dele, porque hoje mais do que nunca a gente tem que chamar a atenção primeiro. É engraçado até, né? Hoje chegou ao ponto de você precisar primeiro deter a atenção para depois causar uma primeira impressão. Durante toda a história da humanidade, a gente tinha um tempo a mais. As pessoas se cumprimentavam, ou você tinha que fazer uma ligação que fosse pelo telefone, você tinha mais tempo, né, para exercer uma comunicação. Hoje a gente não tem. Então é muito volátil mesmo. Hoje a nossa necessidade de ser estratégico e ágil na nossa comunicação, ela é fator essencial mesmo para uma venda ou não. Exatamente. E eu não sei, eu acho que, né, essa evolução aí que a gente tem, né, que você mesmo falou, até certo ponto, claro, né, a gente fala, meu Deus, onde a gente vai parar, né, com tanta velocidade, com tantos, cada vez menos, porque até ontem, igual você falou, né, era 7 segundos. 1 minuto, por exemplo, se a gente põe um vídeo de 1 minuto, né, eu vejo pelos vídeos que eu coloco aqui, né, depois você vai ver lá o engajamento, é sempre assim, né, a pessoa, a grande maioria assiste apenas ali nos primeiros 15 segundos. Meu Deus, para quem trabalha com conteúdo, né? A galera que tá aí que trabalha com conteúdo, se me der 40 minutos para fazer uma palestra, eu já vou morrer, né? Eu quero 2 horas. Imagina eu ter que comunicar o meu assunto em 15 segundos, né? E aquilo já chamando a atenção da pessoa. Então, isso assim, ao mesmo tempo que nos assusta, mas eu penso que também nos desenvolve, né, Cristiano? Faz a gente ser mais objetivo, faz a gente, para mim, tem desenvolvido muito, né? O que realmente é importante. Não é sobre o que eu quero falar, mas o que o outro realmente Uhum. precisa escutar. Então, E, faz a gente ser um pouco mais empático, né? Também, de certa forma, né? Já que coach vê o lado bom de tudo, né? Se eu pudesse ver o lado positivo disso, é que realmente faz o nosso cérebro ser muito mais o outro do que a gente. Até aqui, né, na entrega de conteúdo, por exemplo, a gente está entregando aqui todo o nosso conteúdo aqui, né, gratuito, enfim. Mas é porque a gente realmente tem que fazer dessa forma para a gente entregar mais, né, o givers, né, givers para depois gain, né, dar para depois receber. Galera, quem tiver aí já dúvidas, tá? De se colocar aí, colocar a sua dúvida em relação ao seu negócio, né? Cumprimentar a gente aí, tô vendo que bastante gente está entrando, né? Então, fiquem aí à vontade para compartilhar conosco, viu? E, Cristiano, já indo aqui para o final aqui do nosso vídeo, quero te perguntar como usar, né, a nossa imagem para nos desenvolver profissionalmente. Então, tenho um objetivo. Então, eu quero ou ser promovido dentro da minha empresa, né? Tem muita gente aqui, CLT, que busca desenvolvimento profissional e está mais do que correto mesmo. Quero fazer uma transição de carreira, todo o meu negócio, quero aumentar o resultado dos meus negócios. Como utilizar a minha imagem a meu favor neste sentido? muito boa pergunta, Renata. E a gente acaba. É engraçado, né? A fotografia ela sempre existiu para retratar a nossa história durante o passar dos anos. Desde que ela foi inventada, foi feita dessa maneira. E a gente nunca parou para pensar que você pode usar isso de uma maneira para próprio desenvolvimento pessoal. E eu trago 3 TED Talks que eu gosto muito, e o pessoal pode depois até pesquisar a respeito, né? São o da Amy Cuddy, ela é uma psicóloga, e ela fala sobre o poder da presença. Então, por exemplo, a Renata vai lá e se prepara, ela estuda bastante, ela vai fazer uma palestra para 1.000 pessoas, 500 pessoas. Então, como é que você hoje usa essa imagem, né? Como é que ela trabalha muito com a questão da postura, né? Antes da palestra, você fazer uma postura, imaginar que você já fez ali, que está tendo sucesso, e aquilo, essa postura da heroína que ela coloca, né, no livro dela, no TED Talk, isso te faz com que o seu cérebro compre essa própria ideia. Então, você já, lógico, pessoal, se a pessoa não está preparada, não adianta dizer eu estou pronto e encarar o público, né? Estou falando de uma profissional referência como é a Renata, é uma pessoa que ela já está preparada, então isso vocês na vida podem utilizar também. E nossa imagem como é que funciona? Então, eu posso criar imagens de referência onde eu me imagino, seja alcançando o meu objetivo, digamos que eu quero fazer um treinamento, uma palestra, ou conquistar um objetivo profissional, eu posso criar imagens e já falando para o meu subconsciente, olha,
tá aqui uma pessoa que já sucedeu naquele objetivo que ela quer, e isso vai me traduzindo aos pouquinhos em ferramentas para o meu inconsciente e chegando realmente lá. Que aqueles objetivos que normalmente nós só ficamos no papel, né, deixamos ali no papel e não tiramos dele, muitas vezes é porque o nosso cérebro não tem nada tangível. E uma imagem nada mais tangível que uma imagem, né, de algo que você imagina conquistar. Né? Então a MCUT trabalha um pouquinho desse negócio da postura, e eu traduzo isso na fotografia como realmente você pensar em criar imagens onde você tem já essa postura. Já pensando nesse sucesso. O outro TED Talk que eu trago também é do Dan Gilbert. E ele fala uma coisa muito interessante, que eu achei me chamou muita atenção, eu vi até recentemente. É normal que, lógico, você vá amadurecendo com o passar do tempo, seja pessoal ou profissionalmente, e a nossa taxa de evolução vai diminuindo a velocidade, né, Renata? Então, quando você é adolescente, você aprende muita coisa muito rápido, você evolui muito rápido, você vai criando profissionalmente, você vai atingindo esse ápice de maturidade, você também vai diminuindo, você vai passando mais anos para que você tenha um salto maior de desenvolvimento. No entanto, existe o salto. E durante esse estudo, ele diz que assim, a gente tem uma tendência a ignorar isso. Então, quando você tem, digamos, 30 anos e pensa dos 20 aos 30, o que mudou na sua vida? Né? Você fala, poxa, mudou muita coisa, evolui muito. E dos 30 ao 40, você imagina que vai evoluir o quê? E as pessoas tendem a dizer, bom, já estou com 30, já aprendi muita coisa, acho que não vai mudar muita coisa. E daí ele vai e pergunta para uma pessoa de 40, olha, dos 30 ao 40, você acha que nesses últimos 10 anos mudou alguma coisa? E a pessoa, não, mudou muita coisa. Então, independente da nossa faixa etária, existem mudanças. Por mais que elas vão diminuindo em velocidade, porque logicamente você vai se tornando um profissional, uma pessoa mais madura, elas não cessam nunca. Então, a nossa imagem, ela consegue trabalhar nesse sentido também, não só no registro das nossas fases da vida, para que a gente possa realmente fazer essa comparação. É igual aquilo, né? Você fica muito tempo sem encontrar com uma pessoa, ela fala, nossa, Renato, como você mudou. E você não percebe, né? Você não fez o registro daquilo. Né? No entanto, você mudou sim. E nós fazemos isso, e a imagem tem essa função. Então, como eu estou aqui hoje, essa pessoa que eu estou aqui hoje, se ela está aqui, foi por causa de tudo que ela fez até hoje. E essa pessoa vai encaminhar para um futuro. Então, como é que eu meço isso? A imagem tem esse poder também, né, de você ir registrando essas fases da vida, e daí você consegue mensurar e até torna-se um motivo de incentivo. Poxa, estou evoluindo realmente, né? Me propus a fazer algo, fiz, e está aqui a imagem para provar que eu realmente fiz. E o último que eu trago é Deixa eu só o resgatar. O primeiro é o poder da presença. O segundo, como que é Poder o da nome? Presença da MCUT. O segundo? Ele fala que eu não sei qual a tradução em português, seria a psicologia do seu eu futuro, né? Eu não Olha, vi, é bem interessante. ó, faz assim, ó, Inclusive eu ele traz vou, a galera que tá assistindo aqui no Spotify, tá? Eu vou deixar o link desses vídeos, então, aqui para o pessoal consultar, tá bom? Quem tá assistindo no Spotify, no YouTube também vou tentar deixar aqui, né, aqui nos comentários. Não bacana. sei se vai permitir o vídeo levar outro, deve permitir, mas eu vou deixar aqui, tá bom? No Instagram não é possível, mas vou deixar. Então, esses dois, e você ia falar do terceiro. Qual que é o O terceiro? terceiro, que eu acho bem interessante, que é o do Hal Hershfield. Ele fala sobre nós podemos ajudar nosso futuro eu, né? Então são todos relacionados a isso. O primeiro mais sobre um presente e os outros trazem mais sobre a questão do futuro. Né? O conceito de que a ilusão de que você tem o fim da era, o fim da história, né? Então, poxa, atingir meu ápice daqui eu não vou para lugar nenhum. Na verdade, você vai continuar evoluindo até o fim dos tempos. Não tem como. Tem que ser assim, né, como profissional. E o Hal Hershfield, ele traz um estudo que ele fez, que é o seguinte, a gente, Renato, quando você pensa em 6 meses no futuro, um ano, até 5 anos, nós conseguimos visualizar você fazendo aquelas ações normalmente, né? Principalmente em prazos mais curtos. Mas quando eu penso daqui a 7 anos, 10 anos, 20 anos,
o nosso cérebro ele tem uma tendência a nos ver na terceira pessoa. Tenta fazer esse exercício depois, né? Quando eu tiver, o que que eu vou fazer amanhã? Você consegue ver você em primeira pessoa executando aquilo. Mas quando eu penso daqui a 10 anos, eu penso como se fosse um personagem ali. Eu acabo me vendo em terceira pessoa. E ele fala muito no investimento. Então, como é que a gente se ajuda? Quanto mais eu consigo ter uma imagem próxima desse futuro eu, em que eu me veja realmente em primeira pessoa, quanto mais próximo é isso, mais eu consigo investir em mim mesmo. E o estudo é bem interessante. Então ele vai lá, coloca as pessoas com um óculos de realidade virtual, e essas pessoas vão caminhando por uma sala. E nessa sala tem alguns espelhos. Toda vez que ela olha para o espelho, ela vê uma imagem gerada por inteligência artificial, onde ela vê uma versão mais velha dela mesma. E daí o que acontece? Enquanto fizeram uns grupos de estudo, e falava, olha, quanto você investiria numa poupança, né, para o seu futuro? E as pessoas falavam, investiria X dólares, né, X mil dólares por mês. As pessoas que viam a sua imagem do futuro, elas investiam em média, se eu não me engano, agora não estou lembrado, mas era 40%, acho que era até mais que isso, a mais do que as pessoas que só se viam no presente. Porque você criava uma conexão com o seu próprio futuro. Então, quanto mais, e daí onde eu quero chegar, né? Você consegue ir relatando através de imagens o seu desenvolvimento e estrategicamente você pode pensar em imagens de como você se vê no futuro. Por que não fazer isso? Por que não criar imagens estratégicas para que você mesmo se inspire em você? Eu não estou me inspirando em outras pessoas. Eu busco a minha essência em mim mesmo. Nada melhor e nada mais justo que eu me guie para o meu próprio futuro. Então eu trago esses três TED Talks que eu acho eles são, acredito que eles são bem interessantes, são curtinhos. Quem puder assistir depois, vale a pena. Ó, gente, que interessante, né? Você juntou duas coisas aí que quem já viu os podcasts aqui anteriores vai saber do que eu tô falando. Tem um podcast aqui, volta ali, ó, para você ver, que chama assim, ó, Por que não alcançamos nossas metas profissionais? Né? E eu trago alguns motivos. E aí, com base no coach, com base na PNL e com base nas constelações sistêmicas. E na parte de PNL, eu falo exatamente isso, porque a gente não tira uma fotografia do nosso futuro. Né? A gente deixa o nosso cérebro confuso. O que é sucesso para mim? O que é uma Renata bem-sucedida? Então, porque o que é para mim é diferente do que é para você. Então, isso é programação neurolinguística, realmente. Né? Então, a gente tem que trabalhar de forma visual. E por incrível que pareça, Cristiano, a minha visão de futuro, quem assistir lá o podcast vai ver, é dar uma palestra no TED Talk. Então, olha só, né? Eu já até, né, só aqui compartilhando, pessoal, até já fiz uma imagem, peguei um palestrante dando uma palestra no TED Talk, peguei uma imagem de mim mesma numa palestra que eu me vi bem assim e montei. Eu sou meio louca, sabe? Assim, eu faço isso comigo, faço isso com os coaches, uso inteligência artificial para montar ali, para deixar. Então, olha só, juntou duas coisas. Se você quer saber mais a respeito aí desse assunto, volta lá, ó, por que não alcançamos nossas metas profissionais? E, Cristiano, conforme você estava falando, anotei aqui uma frase que eu trouxe de uma formação que eu fiz em janeiro, que até a Luana que participou, a gente fez essa formação junta sobre propósito, sobre, né, treinar o outro, né, redescobrir, e fala assim, ó, a sua maior dor é a sua maior cura. Então, por exemplo, eu me tornei coach corporativa porque eu já sofri muito no mundo corporativo, né? Demorei muito para encontrar o meu propósito profissional. Então, eu tornei isso a minha grande cura para curar o outro. Então, eu acho que essa parte de imagem diz muito disso também. Em quem a gente se inspirou para fazer o que a gente faz? Né? Quem são? Como essas pessoas passavam a imagem delas? Como elas se vestiam? Né? Nesse sentido, como eram as fotos, as redes sociais dessa pessoa, né? Como ela se posicionava. Então, ela nos ajudou na nossa cura. Então, talvez a gente seguir, talvez esse caminho, essa modelagem, fazer essa modelagem, seja algo interessante também, né? Eu pensei aqui agora. Concorda, Cristiana?
concordo 100%, porque olha que interessante o que você disse, né? Eu peguei uma imagem ali já visualizando no TED Talk, botei, fiz uma montagem, e é isso mesmo. Muitas vezes você, poxa, como é que eu me visualizo no futuro? Poxa, tô vestido, como é que eu tô vestido? Tô numa praia, tô aonde? Tô num prédio, num topo de um prédio? Então por que não? Vai lá e faz essa imagem. Faz Isso. com o celular mesmo. O que você quer? O que você quer conquistar? Para que você tenha essa ancoragem. Porque daí é aquilo ali, bom, eu sei onde eu quero, tá registrado, tá até em imagem agora, eu que me vire. Agora eu tenho que correr atrás do meu sonho. E é muito interessante isso, né, Nata? A gente entender a nossa essência. Eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de padronização que a gente tem, né? Então, cada um dentro da sua história, cada um dentro do seu mundo. Pessoas diferentes terão visualizações diferentes. Por mais que você está se imaginando fazendo uma palestra no TED, talvez, com certeza, vai ter milhares de pessoas que também teriam esse sonho, mas a imagem que cada um vai visualizar não é igual. Não é Isso. igual. E isso faz toda a diferença, né? O ser humano, ele é muito único. E a luta hoje é justamente isso, né? Quem que vai contar para Renata quem que ela tem que ser? Ela mesma. Quem vai contar para o Cristiano quem que tem que ser? Sou eu mesmo. Eu não posso pegar e dizer para o meu cliente a maneira que ele vai ser. Eu só posso oferecer as ferramentas, que é o que o seu trabalho faz, né? Você oferece ferramentas para que as pessoas se desenvolvam. Você não pode obrigar ela a fazer isso. E o caminho que ela vai traçar também, né? Você só pode ser uma guia. E isso é um pouquinho do meu propósito, né? Que as imagens façam sentido para as pessoas. Isso. É o meu grande porquê, que as imagens façam sentido. E que elas busquem sentido na própria imagem. Que legal, meu querido. Olha, gente, deu para entender por que que eu trouxe o Cristiano aqui? Deu só, vocês viram, né? Quanto alinhamento, né? Quanta coisa em comum aí no trabalho que, né, nós dois entregamos. Então, Cristiano, já agradeço muito aqui o seu tempo, a sua disposição em compartilhar conhecimento. Obrigada a todos que participaram. Tem uma galera aí, ó, colocando coraçãozinho, foguinho, né? Com certeza está fazendo sentido. Se você quer saber mais a respeito do trabalho do Cristiano, pode segui-lo, né? Chamá-lo aí no direct. Cristiano, tem assim algum convite que você quer fazer, falar aí? Vai lá, manda ver o seu pitch agora, né? Seu momento aí. Diz para nós como que você pode entregar o seu trabalho aí, como que a gente pode ter acesso ao seu trabalho. Bom, primeiro, agradecer, Renata, o seu convite, por estar aqui com as pessoas. É sempre muito bom. Conversar com as pessoas é muito gostoso. Eu, eu faço mais um desafio, na verdade, né? Que as pessoas parem para pensar um pouquinho no seu propósito de vida. Eu fico aberto a qualquer dúvida que vocês tenham, me procurem. Eu gosto também muito do LinkedIn, então por lá também quem puder se conectar, fica o convite, se conectar por lá também. Eu acredito que é uma rede profissional e de networking muito forte. A gente, quem é profissional, é bom dar uma olhadinha ali com um pouquinho de carinho. E o convite que fica para vocês é que entrem, perguntem, entrem em contato. Eu estou à disposição para apresentar e tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Não só sobre fotografia, mas sobre várias coisas, né, Renata? A gente tem essa caminhada dentro do BNI que nos favorece com muitos profissionais que podem ajudar muitas pessoas. Então, qualquer coisa que eu possa ajudar, estou à disposição de vocês. Legal, Cristiano. Muito obrigado. Obrigada pela presença. Um excelente trabalho para você. Obrigada a todos aqui pela participação. E até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.